Olá, gente. Nós somos da Universidade do Estado de Mato Grosso, do curso Ciências Biológicas. Estamos no segundo semestre. Meu nome é Roberta. E o meu é Carla. E vamos explicar sobre a reprodução no reino animal. Mas antes de explicar o que é a reprodução do reino animal, o que é o reino animal? Eles são multicelulares, onde se encontram em conjuntos de células semelhantes que formam tecidos, seja tecido muscular, tecido nervoso, cada um tem a sua função. Mas nem todo animal tem as células organizadas em tecidos, como por exemplo as esponjas do mar, que é do filo porífero. Também eles são eucariontes, onde se pode observar o núcleo e o DNA. São heterótrofos, ou seja, não produzem seu próprio alimento, como as plantas que fazem fotossíntese. Eles são herbívoros, carnívoros, parasitas e também são saprófagos. E o que são saprófagos? São aqueles que se alimentam de resto, ou seja, de algo que está em decomposição. Eles podem ser invertebrados, ou seja, eles não possuem vértebras, são pluricelulares que não possuem parede celular, ou vertebrados que possuem vértebras, coluna dorsal e crânio. Eles vivem em vários habitats, ou seja, eles podem ser encontrados na água e também na terra. Existem 30 tipos de filo, mas apenas 9 são estudados. São os poríferos, como por exemplo as esponjas, que têm ausência de tecido. Também tem os cnidários, que são a água-viva, os corais. Também tem os plauteomintos, que são a tênia, que são os achatados. Também tem os neumatódeos, que são os vermes, que têm o corpo circular. Tem os moluscos, que são as lulas, os polvos, os caramujos. Os anelídeos, que são em formatos de anéis, como por exemplo a minhoca. Isso, a minhoca. Tem os artrópodes, que são borboletas, aranhas, baratas, são os invertebrados com maior quantidade. Também tem os aquinodermos, que são os ouriços do mar e também a estrela do mar. Também tem os cordatos, que são os peixes e os anfíbios. Os anfíbios, porque eles têm a vida dupla, como por exemplo o sapo. Ele tem a vida dele na água como girino e também tem a vida terrestre dele como um animal formado. Sobre a reprodução no reino animal. No reino animal, dos vertebrados, a reprodução pode ocorrer de forma sexuada, com o encontro do gameta masculino, que é o espermatozoide, com o gameta feminino, que é o óvulo. Assim vai formar o zigoto. Já em animais hermafroditas, a reprodução se dá na autofecundação. E já nos invertebrados também se reproduz de forma sexuada, ou seja, uma célula ou mais se solta do corpo do animal e se desenvolve assim formando um novo ser vivo. Em algumas espécies a reprodução já acontece de forma assexuada, que é no caso das esponjas e amêbas. Os animais, assim como todos os seres vivos, são capazes de reproduzir. Isso significa que eles podem dar origem a novos indivíduos da sua espécie, assim permitindo que elas deem continuidade. Existem dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. O que é assexuada? Na reprodução assexuada, uma célula ou mais se desprende do corpo do animal e se desenvolve, formando assim um novo ser vivo. Mas também existem os tipos de reprodução assexuada. Os tipos da reprodução sexuada são o brotamento, a divisão binária, a divisão múltipla, tem também a esporulação, a fragmentação, ou seja, a regeneração, tem a partogenese e também tem a propagação vegetativa. Um exemplo de reprodução assexuada são as estrelas do mar, que possuem sexo separado. A maioria dos asteroides apresentam a reprodução assexuada. Estima-se que uma fêmea de 14 centímetros de diâmetro possa ser capaz de produzir 2,5 milhões de ovos, mas é comum que isso envolva uma divisão de disco central, de forma que o animal separe em duas partes. Cada uma metade regenera um braço ou formando uma nova estrela. Como por exemplo o que eu fiz aqui, Tem uma estrela que se dividiu em duas e cada parte se regenerou, formando-se uma nova estrela. Cada pedacinho. Essa é a reprodução assexuada. Sim, da reprodução assexuada.
o que ela falou sobre a estrela do mar, ela é uma tipo de reprodução assexuada de fragmentação e regeneração. Ou seja, um pedaço da estrela do mar, ela, vamos dizer, foi dividida em duas, sim, formando outros seres vivos igual à primeira. Também existe a reprodução assexuada de brotamento, que forma no corpo de indivíduos adultos, que são brotos que se desprendem, que dão nova origem a outros animais. Quando um exemplo é a esponja. Tem também o tipo de reprodução assexuada de gemulação, que ocorre a formação de estruturas chamadas gêmulas, quando o ambiente está muito alterado. Dessa forma, quando o ambiente está muito alterado, ela se desenvolve novas formas de seres vivos, que ocorre também em esponjas e coelentraros. Bom, já a reprodução sexuada, na reprodução sexuada há uma união de duas células, uma masculina e outra feminina, que são chamadas de gametas. Ela ocorre em todo o grupo de animais, até mesmo naqueles que reproduzem de forma assexuada, como esponjas, coelentrados e equinodermos. O tipo de reprodução sexuada. A reprodução sexuada pode acontecer entre indivíduos de sexos diferentes, ou seja, macho e fêmea, e de caso na maioria nos animais que conhecemos. Ela também pode ocorrer entre indivíduos que possuem dois sexos, que são casos dos animais, ou são chamados de hermafroditas, que é um exemplo da minhoca, que é uma hermafrodita. A fecundação é um exemplo dela, ou seja, o encontro entre gametas que pode ocorrer em ambiente, que é fecundação externa, ou a partir do contato corporal entre esses animais, que precisa de dois indivíduos, e é quando geralmente está dentro do corpo da fêmea, que são chamados de fecundação interna. Além disso, a reprodução sexuada, os novos animais podem desenvolver e nascer dentro de ovos, que são chamados de animais ovíparos. E também dentro do corpo dos pais, que são chamados dos pais em si, são a fêmea em si, que é chamada de vivíparos. Um exemplo de ovíparo, vamos dizer o nitorrinco, que é um mamífero. No entanto, ele coloca ovos, então ele é ovíparo. E já o vivíparo, vamos dar um exemplo de um cachorro, porque os cachorrinhos se desenvolvem dentro da mãe. Depois de nascidos, os filhotes são bem parecidos com os adultos da sua espécie, e assim, dependendo do tamanho de cada animal. Falando de uma espécie animal que tem desenvolvimento direto com os filhotes, que não se parecem nem um pouco com os adultos de sua espécie e que se passam por mudanças corporais, assim até se entrar na parte adulta. A partir de tudo isso que foi explicado sobre o tipo de reprodução e também o que é o reino animal, podemos concluir que a reprodução humana é a reprodução sexuada com fecundação interna, onde se desenvolve dentro da mulher. E assim é chamado esse tipo de fecundação interna, que é vivíparo, e assim se desenvolve direto. Então foi isso, gente. Pedimos desculpas pelo barulho, né, que não deu para atrapalhar um pouco a nossa apresentação. Mas é isso, muito obrigada. Obrigada.